Estamos diretamente da sala de aula da Smart Technologies. Eu sou o professor Fernando Tavares e vamos ver uma aula de Geometria Analítica. Para isso, vamos resolver uma questão que foi aplicada no vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul no ano de 2013. Vamos analisar a questão. Considere os gráficos das funções f e g definidas por f de x, x ao quadrado mais x menos 2, e g de x, 6 menos x, representadas no mesmo sistema de coordenadas cartesianas. E os pontos A e B, interseção dos gráficos das funções f e g, como mostra a figura. A distância entre os pontos A e B é um problema que envolve o cálculo da distância entre dois pontos. Para calcular a distância entre dois pontos, podemos usar a expressão a distância entre um ponto A e um ponto B é igual a raiz quadrada da variação dos valores de x ao quadrado, Δx ao quadrado, mais a variação dos valores de y ao quadrado, Δy ao quadrado. Uma expressão que vem do teorema de Pitágoras. Para isso, temos que determinar quais são as coordenadas do ponto A abscissa do ponto A ordenada do ponto A abscissa do ponto B, a ordenada do ponto B, e com isso determinarmos a distância entre o ponto A e o ponto B. Como encontrar as coordenadas do ponto A e do ponto B? Olha, as duas funções f e g se interceptam no ponto A e no ponto B. Portanto, essas funções elas são iguais nos pontos de interseção. A função f ela é igual à função g. E para isso vamos igualar as expressões que determinam cada uma das funções. A função f é determinada pela lei x ao quadrado mais x menos 2, que é igual à função g, que é determinada pela lei 6 menos x. E com isso temos uma equação, o qual iremos determinar as abscissas do ponto A e do ponto B. Agora temos que resolver essa equação, que é uma equação do segundo grau. Vamos apenas organizar a equação. X ao quadrado, esse menos x vai passar para cá com mais x mais 2x. O 6 vai passar para cá com menos 2, menos 8 igual a 0. E temos uma equação do segundo grau para ser resolvida. Essa equação pode ser resolvida pela fórmula de Bhaskara ou por uma relação de Girard, soma e produto. Aqui fica a cargo de cada um resolver a equação da forma mais conveniente. Resolver essa equação usando a soma e o produto das raízes, verificamos que a soma das duas raízes é o menos b sobre a, ou seja, a soma é igual a menos 2. O produto das duas raízes é igual ao c sobre a, menos 8. Portanto, temos que encontrar dois números que a soma é igual a menos 2 e o produto é igual a menos 8. Esses números são o menos 4 e o 2. Portanto, temos as soluções da equação do segundo grau, que são as abscissas dos pontos A e B. A abscissa do ponto A é igual a menos 4. A abscissa do ponto B é igual a 2. Bom, precisamos do ponto inteiro, da abscissa e da ordenada. Conhecendo as abscissas, como que nós vamos encontrar as ordenadas? Basta substituir cada uma das ordenadas em qualquer uma das funções, já que naqueles pontos elas são iguais. Utilizando a função g, por ser um pouco mais simples, g de x é igual a 6 menos x. Se o x é igual a menos 4, o y será igual a 6 menos menos 4, 6 mais 4, o y é igual a 10. E com isso,
temos as coordenadas do ponto A. X igual a menos 4, y igual a 10. Substituindo o outro valor de x, o 2, iremos obter 6 menos 2, y igual a 4. E com isso, temos as coordenadas do ponto B. X igual a 2 e o y igual a 4. Conhecendo as coordenadas dos pontos A e B, agora, utilizando aquela primeira expressão, podemos facilmente calcular a distância entre A e B. A distância entre o ponto A e o ponto B será igual a raiz quadrada do ΔX ao quadrado. O que é o ΔX? É a variação entre os valores de x, ou seja, o x do ponto A menos o x do ponto B. Menos 4 menos 2 dá menos 6, elevado ao quadrado, 36. Mais a variação entre os valores de y. O y do ponto A menos o y do ponto B. 10 menos 4, 6, elevado ao quadrado, 36. Portanto, a distância entre A e B será igual a raiz quadrada. 36 mais 36 é 2 vezes 36. Isso vai facilitar no cálculo da raiz. Logo, a distância entre o ponto A e o ponto B, raiz quadrada de um produto, tira a raiz de cada parcela. A raiz de 36, 6. 2 é um número primo, não tem raiz exata, portanto, a distância entre o ponto A e o ponto B é igual a 6 raiz de 2. Isso vai fornecer a alternativa correta, a alternativa E. E com isso, resolvemos uma importante questão de geometria analítica, usando como conceito básico a distância entre dois pontos e como encontrar os pontos de intersecção entre duas funções. Muito obrigado e até uma próxima.